Fala aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Leandro Vicente, simplesmente Levi. Aqui no meu canal eu falo sobre aprendizados de inglês, cultura, viagem, informação no geral, e hoje eu vou falar sobre a área de TI, que é a minha área de formação, é a área que eu atuo. Esse vídeo é especialmente para quem tem interesse aí em começar na área, ou quem tem interesse de ser uma boa ou um bom profissional na área de TI. Eu vou contar um pouquinho aí da minha jornada, desde lá do início, tentar resumir, e esse vídeo vai ser para poder responder uma pergunta que foi enviada aqui em um dos vídeos que eu fiz, sobre inglês. Quem mandou a pergunta foi o Pedro. Ele pediu para poder fazer um vídeo falando como que eu acabei trabalhando nos Estados Unidos como desenvolvedor, mencionar quais linguagens de programação eu comecei, quais que eu uso atualmente e qual conselho eu daria para pessoas que querem seguir mais ou menos nesse caminho. Gente, esse tipo de vídeo eu gosto muito de fazer, que esse é o tipo de conteúdo, o tipo de coisa que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava começando, ao longo ali da carreira. Muitas incertezas permeiam a vida de quem está fazendo faculdade. A gente olha para as pessoas que estão no mercado e acaba colocando elas num outro patamar. A gente acha que elas têm alguma coisa de muito especial, de muito diferente da gente, e por isso a gente já fica meio que com essa sensação aí que elas são muito melhores, mas a verdade é que não. Muitas vezes o que faz diferença são algumas oportunidades que surgem, mas eu vou começar contando para vocês. Bem, eu comecei a me envolver com a área de TI lá em 2011, mais ou menos, quando eu fiz o técnico em informática. Eu já fazia manutenção de computadores e aí eu queria virar um técnico em informática mais capacitado, só que o meu curso de informática, meu técnico em informática, foi focado em desenvolvimento. É um curso que quase não ensinou manutenção, mas que ensinou muito desenvolvimento. Então ali eu comecei a ver que eu tinha uma certa facilidade, uma certa aptidão para as disciplinas de algoritmo, para as disciplinas de programação. E assim, eu acho que até meio que o primeiro conselho que eu já dou é você começar a se expor de alguma forma a desenvolvimento, a programação, a algoritmos. Se você colocar no Google assim, cursos gratuitos de programação ou aprender a programar gratuitamente, aqui no YouTube tem canais que te ensinam a programar do zero, e você já começar a ver a sua aptidão para a área fazendo esses cursinhos, fazendo essas coisas assim. E na época, na faculdade, no técnico, no caso especificamente, a gente aprendia uma linguagem de programação que não é mais usada hoje, chamada Pascal, mas que é uma linguagem que já foi muito popular lá no passado, e ela é uma linguagem boa para poder ensinar assim pessoas iniciantes, mas hoje não tem mais necessidade assim, de usar ela. Geralmente as faculdades vão usar Python. Eu vi um pouco de C também naquela época, vi um pouquinho de Java ainda lá no técnico, e aí já na faculdade eu vi mais de Java, então na maior parte da faculdade eu vi Java, mas eu também vi Ruby on Rails, eu também vi, acredito que alguma coisa de PHP, não lembro, mas assim, naquela época da faculdade, assim que antes de eu ir para o Ciência Sem Fronteiras, quando eu fiz intercâmbio, eu mexi num projeto em PHP, um projeto de pesquisa. Isso é uma coisa que tem muitas faculdades, projetos de pesquisa, e eu entrei como voluntário, inclusive. Ou seja, não recebia para estar naquele projeto de pesquisa, mas contava com horas acadêmicas, contava como um projeto de pesquisa oficial. Então eu desenvolvi ali algumas coisinhas ali em PHP, que inclusive hoje é uma linguagem que caiu em popularidade, mas ainda é muito utilizada. E existe toda uma treta. Gente, outro conselho, já me estudando aqui um pouco as perguntas, não entra nessas discussões de qual linguagem é melhor, qual linguagem é pior. Isso, sinceramente, eu acho isso perda de tempo, porque o que vai ditar muitas vezes a linguagem que você vai usar, você não vai escolher. Você vai chegar num projeto, você vai chegar numa empresa e já vai estar definindo a linguagem, você só vai ter que se adaptar àquilo. Quando você aprende uma linguagem de programação, para você aprender outras, é muito simples assim, tipo, você aprendeu uma, para você se adaptar às outras, você já conhece os princípios, então assim, não se prenda muito, sabe, essas piadinhas, porque PHP é isso, Java é aquilo, JavaScript é aquilo. São coisas assim, sério, é perda de tempo, é atraso de vida, não cai nessa de ficar se prendendo a isso, que isso é uma coisa secundária. Óbvio que a gente tem preferências, eu tenho linguagem de programação que eu prefiro mais do que outras, mas na prática a gente nem sempre escolhe, como eu falei. Então assim, na medida do possível eu tento usar as que eu gosto, mas quando eu não posso usar, eu me adapto ao que está lá. E lá no Ciência Sem Fronteiras eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho de C#. Então eu vi lá, eu fiz algumas disciplinas em C#, e aí eu mexi um pouquinho com um banco de dados, num projeto que eu participei lá. E aí eu fiz um outro projeto lá tudo isso é projeto acadêmico, tá? Eu tive um outro projeto acadêmico lá na universidade nos Estados Unidos, que eu mexi com Android. Na época, Android era desenvolvido em Java, então eu mexi com Java para Android. Não, acho que nem tinha Android Studio ainda, se já tinha, estava no começo. Então ali eu vi um pouquinho de cada coisa, sabe, durante esse período da faculdade, assim. Ainda lá nos Estados Unidos eu fiz um estágio onde eu mexi com PHP, esse estágio era especificamente a PHP, e isso já foi em 2015, para vocês verem.
E naquela época muita gente já falava que PHP é perda de tempo, e fica fazendo aquelas piadas, mas enfim, eu fiz estágio com isso, eu recebi por isso, então assim, ainda é usado para resolver problemas em alguns contextos. E ali eu aprendi um framework chamado CodeIgniter, que é um framework MVC. Tudo isso que eu tô falando, gente, tipo, se não se prende muito a isso, você ainda não tem familiaridade com a área, abstrai. É só tô falando para vocês terem uma noção da quantidade de coisas diferentes que eu me expus, assim. E aí, depois que eu voltei pro Brasil, eu continuei trabalhando, sei lá, 1 ano com PHP ainda, num projeto remoto. Inclusive, eu não recebia, era, tipo, a gente tava meio que ia montar uma empresa que não deu muito certo, enfim. E aí, em paralelo, eu comecei a fazer uma pesquisa acadêmica, e nessa pesquisa eu fui desenvolver um sistema com Ruby on Rails, e aí eu comecei a aprender Ruby on Rails. Aí eu fui fazer um estágio onde eu continuei desenvolvendo Ruby on Rails, e eu vim para minha empresa atual, que chegando na minha empresa atual, acabou que todos os projetos que eu passei até hoje, desde que eu entrei, já faz 2 anos que eu tô nela, e eu trabalhei com Java no back-end, né, um framework chamado Spring Boot, e no front-end, né, JavaScript, HTML e React, basicamente. E eu, particularmente, gosto mais da parte de front-end, assim, tipo, eu até faço back-end, eu sou full stack e tal, eu faço todo o ciclo, assim, mas eu gosto muito mais da área de front-end, porque é uma parte que envolve um pouco mais o fator humano. Em muitos momentos no desenvolvimento front-end eu preciso me preocupar com como as pessoas vão utilizar o meu sistema, pensar em acessibilidade, pensar, enfim, questões que o back-end não pensa, assim. Eu tenho muito esse perfil mais orientado a pessoas, orientado à resolução de problemas. Eu gosto muito do fator humano, assim. Então, para mim, código é uma mera forma de resolver problemas de pessoas, assim. Eu resolvo com código, mas poderia ser com outras coisas. O que eu gosto mesmo é a sensação de entender um problema, construir uma solução para aquilo, sabe? E no front-end eu tenho essa oportunidade até de me expor um pouco mais. E nesse momento, exatamente, quando eu estou gravando esse vídeo, eu estou atuando como analista de negócios no meu projeto atual. Temporariamente é uma coisa que eu já tinha vontade de explorar também. Isso é uma outra coisa bacana na área de TI, que você pode, assim, caminhar entre diferentes papéis, sabe? Então eu estou codando menos agora, eu estou menos como desenvolvedor e estou pensando mais na parte de negócio, de entendimento do problema, de priorização, de comunicação com o cliente, que é mais ou menos assim o que analistas de negócio fazem. De forma bem resumida, essa é a minha jornada, assim. Mas eu acho que o principal conselho que eu daria é, ao longo do seu período de faculdade, principalmente, ou até mesmo no começo de carreira, não seja muito exigente. Tipo, surgiu uma oportunidade para aprender alguma coisa, pega e aprende aquilo. Pode não ser a coisa que você mais ama, assim. Mas pega e aprende, você vai descobrir, você vai se entendendo, é você não se limitar, saca? Eu falei de várias coisas diferentes que eu fiz aqui nesse vídeo. Hoje eu sei, por exemplo, que nesse momento eu não tenho interesse em desenvolvimento de aplicativos para celular. Mas lá no passado eu mexi um pouco com o desenvolvimento Android, então eu tenho noções de como que funciona. Isso quer dizer que amanhã eu não vou mexer com o desenvolvimento Android? Pode ser que eu mexa, saca? Então a gente está aberto a mudar o tempo todo, porque as coisas na área de TI mudam o tempo todo. E isso pode ser bom ou ruim. É meio ruim porque você tem que meio que estar sempre reciclando e sempre, né, se mantendo atualizado ali, mas é bom porque também não se torna uma coisa monótona. Sempre tem uma coisa nova ali para você aprender, para você desenvolver. Então, esse é o meu conselho principal. Você tá aberto, tá aberta. E assim, sinceramente, ser mais pragmático, assim. Entender que, tipo, a gente tem problemas para serem resolvidos. As empresas, as pessoas precisam resolver seus problemas. A linguagem de programação, o framework, sei lá o que, tipo, é meio que secundário, saca? Você tem que entender da tecnologia para poder aplicar a tecnologia para o melhor problema. Mas você não tem que se prender à tecnologia e defender o código, defender uma linguagem de programação. Você tem que defender a resolução de um problema. Então, assim, esse é o tipo de perfil que as empresas procuram. As empresas não querem uma pessoa que é apaixonada por Java, ou por JavaScript, ou por Python. As empresas querem alguém que é apaixonado por resolver problemas, por aprender, por se adaptar. Então guardem bem isso, que é o conselho assim, final que eu deixo. O Pedro tinha pedido para fazer esse vídeo em inglês, dessa vez eu não fiz em inglês, mas eu prometo que eu vou estar fazendo mais vídeos em inglês, e se vocês quiserem que eu faça vídeos sobre temas assim, só deixar nos comentários desse vídeo, em qualquer comentário aqui do canal, que eu vou estar de olho. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você aí que tem interesse na área. Se você conhece alguém que tem interesse na área, também divulga esse vídeo. Espero ter agregado aí bastante. Qualquer dúvida, pode mandar aqui, pode mandar lá no Instagram, tá aparecendo aqui na tela, pode mandar no meu Twitter, pode me adicionar no LinkedIn, tá aqui embaixo o link do meu LinkedIn também. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e vejo vocês na semana que vem.